Fala galera, sejam bem-vindos, meus queridos terracachistas, a mais um Quina do Mundo. E hoje, cara, a gente sempre tem algumas ousadias, né, de discutir alguns assuntos que a gente não entende absolutamente nada, né? Por exemplo, mecânica quântica, terra plana, esses assuntos assim mais complexos. Não, pô, terra plana a gente manja, cara. Caralho, a gente manja de terra caixa de pizza, né? Terra plana a gente entende um pouquinho, né? E, bom, como sempre, sou eu, Thiago Genuzzi. Tô aqui com meus amigos sempre, grande Paulo Jabardo. E aí, senhores? Vamos falar de coisa séria hoje, hein? André Gomes. Ah, que delícia. Fala, galera. E pra tratar desse assunto, porra, engenharia genética, cara, a gente precisava de um especialista. Então eu trouxe meu grande amigo aqui, o biólogo Rafael Alves, que vai tentar iluminar a gente um pouco aqui nesses assuntos tão, sei lá, complexos, difíceis. Não sei nem como classificar. Vamos simplificar então, que hoje vai ser bom. Beleza. Bom, eu sempre tento complicar as coisas, né? Se eu posso simplificar, eu vou complicar, né? Pra que ajudar se eu posso atrapalhar? Mas vamos lá. Já dizia Einstein, nenhuma ideia é complexo bastante que você não pode simplificá-la para uma criança. Então vamos lá, vamos trabalhar nisso. Engenharia genética. Sério mesmo que a gente vai falar sobre isso? Cara, acho que a ousadia é uma coisa que é boa do Quina do Mundo. Rafa, se apresenta aí pra gente, mano. Toca a vara, velho. Deixa eu entender por que eu tô falando. E aí, bom, meu nome é Rafael Alves. Querendo ou não, eu sou biólogo. Fazer o quê? Nunca me interessei por botânica, fugia dessas aulas. Fui pra área de microbiologia, depois genética. Trabalhei muito tempo na área acadêmica com hepatite C e genética. Até que fui convidado a trabalhar com bioinformática e hoje sou um bioinformata, trabalhando basicamente com genética humana e diagnóstico clínico. Isso nos últimos aí 10, 11 anos. Boa. Tá, explica pra gente o que é bioinformática, cara. Porque eu acho que muita gente não faz a menor ideia do que seja isso. Inclusive eu. Eu também. Eu tô quase nesse nível também. Cara, bioinformática é um ramo incrível porque é como a gente estava comentando antes. No momento em que eu sequencio um DNA, que eu procuro ali um gene, palavras da moda, né? Vou sequenciar um DNA, sequenciar um gene, parece bonito. Eu digo quando eu cheguei no estágio que falaram assim, ó, volta amanhã porque vai chegar o resultado de um sequenciamento genético. Eu achei que ia ter uma maquete de um DNA na frente da mesa, assim, e chegou um arquivo de texto, .txt, com ATCG, ATT, ATCG, AT. Na época era só um gene, então 500 desses. A decepção foi grande, cara, a decepção. Mas aí se você pega a quantidade de dados que um sequenciamento genético gera, hoje em dia você não está procurando uma mutação, você está procurando padrões de informações que são passados de gerações e gerações em populações gigantescas, em arquivos de texto que tem 5, 10, 15 gigas de tamanho, 100 gigas de tamanho, e você tem que relacionar um ao outro, você tem que procurar mutações, você tem que procurar agulhas em palheiro. Então, para isso, a gente precisa dos bioinformatas. Então, metade do trabalho hoje em genética, ele não é feito numa máquina chique com um tubo de sangue. Essa é só a primeira parte. A segunda parte é feita em servidores de análise, na nuvem, em supercomputadores, e é assim que hoje a genética é feita. Então você tem basicamente, esses arquivos vão ser todas aquelas letrinhas lá, A, T, CG, e sequências disso. Exatamente, uma no lado da outra. Hoje em dia esses arquivos têm alguns metadados, né? Então você tem ali a qualidade da sequência, você tem algumas informações, mas é basicamente isso. É uma coisa que costuma deixar a pessoa maluca, é que se você entrar agora num site como o NCBI, por exemplo, que é um Instituto Nacional de Ciência americano, e você digitar lá a sequência genética da insulina, ele vai te abrir um parágrafo ali com 5, 6, 7 linhas, cada linha com 50 letras de ATCG, e ali você consegue pegar o gene da insulina. Então, assim, pelo que eu tô entendendo, então muito que você faz é ver como é que essas coisas estão variando de uma amostra para outra, de uma população para outra, é alguma coisa assim?
Isso, vamos falar sobre, por exemplo, o diagnóstico clínico. Então a gente tem algumas doenças que é uma mutação genética. Eu tenho ali uma mutação, a anemia falciforme, por exemplo, é assim. Uma mutação genética, uma letra que muda, você tem a doença. Então a gente tem genomas de referência, né? Vários estudos já foram realizados. E aí a única coisa que você tem que fazer nesse caso é sequenciar o gene de uma pessoa, comparar com essa referência. Se na referência tem um T, mas na pessoa tem um A, ela tá doente. Ela tem essa doença no gene. Esses são casos extremos, né? Tem casos em que você precisa ter várias mutações ao mesmo tempo. Tem casos que você precisa ter uma deleção do teu gene. E aí, para eu pegar todo o seu DNA, alinhar ele com o genoma de referência e achar essas diferenças, aí tá a bioinformática. Então, pelo que você está me falando, é muito próximo a, sei lá, a mecanismo de busca, só que em vez de ser caracteres de texto, são esses caracteres genéticos. Imagina os algoritmos devem ser bem próximos, né? Sim, os algoritmos, os scripts que eles fazem o que a gente chama de alinhamento genético, eles são baseados em entropia informacional, em estatística bayesianas. Então, são algoritmos que se usa para decriptografar mensagens. Ele é bem assim, não é... A interpretação biológica, ela envolve muito mais um componente de medicina, né? Depois que eu falo, olha, eu achei essa mutação, aí tem todo um trabalho médico para você saber que doença que tá ali, como que aquilo altera o fenótipo do paciente, né? Mas se você pegar antes disso, por isso que eu falo que é uma ciência de dados. A bioinformática, eu tenho muito mais trabalhando comigo, data scientists, caras de TI, caras que nunca viram um tubo de sangue, do que biólogos e biomédicos. E você falou em script, que linguagem que você usa? Hoje a gente usa muito Python e muito R. Tá, show. O Python sempre volta aí nessas conversas nossas. Não, sempre volta, né? Sempre. Mas sempre. Ainda vão convencer o mundo a usar a Julia. Cara, mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Porque assim, eu lembro no final da década de 90, assim, quando começou a se falar mesmo de sequenciamento do DNA humano, já naquela época criou-se uma grande expectativa, assim, né, do que isso poderia fazer, dos resultados práticos disso. E assim, claro, acho que ninguém entendeu direito o que isso na época, nem eu mesmo, né, mas eu acho que algumas pessoas entenderam até menos, né. Eu lembro, eu tenho essa memória vívida, por exemplo, eu tava na escola e tinha saído essa notícia, né, do sequenciamento do DNA humano, uma coisa assim, e a menina assim, toda feliz, viu, a gente vai conseguir viver pra sempre agora. Eu falei, acho que você entendeu menos do que eu o que quer dizer isso, né. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, quando a gente fala de engenharia genética, né, desde aquela época, agora acho que mais ainda, né, com esse negócio do CRISPR, que a gente pode falar depois e tudo, tem-se uma expectativa de que, assim, isso é aquela tecnologia, aquele conhecimento que vai mudar tudo, sabe? Que vai revolucionar, sabe? Eu vou poder sabe, curar câncer, curar uma série de doenças hereditárias, eu vou poder ter designer babies, eu vou poder ter... para, sabe, retardar o envelhecimento e coisas do tipo, né? Até que ponto isso é verdade? Isso aí tem muito exagero? A gente tá longe, a gente tá perto? O que você acha, né? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, mas... Não, eu acho bem interessante esse tipo de discussão, porque é que nem você falou, teve muita gente que não entendia o que era o projeto Genoma na década de 90. Tinha muito pesquisador, muito médico que também não entendia. E eu acho que tem muita gente continuando não entendendo até hoje. Então porque a revolução foi tamanha que quem estava ali na década de 90 não podia esperar que 10 anos depois a coisa ia virar dessa forma. Então a gente demorou 10 a 12 anos para sequenciar o primeiro genoma humano. Precisou de um consórcio com 30 e poucos países para fazer isso. E hoje eu sequencio um genoma humano em 3 dias por 2, 3 mil reais. Uhum. Então, a gente revolucionou a ciência de uma forma muito grande com esse salto. Então, assim, me explica uma coisa aí. Essa é uma dúvida que acho que quase todo mundo tem, que não trabalha com isso, lógico, né? Você fala, sequenciamos o genoma humano. Tá, cada pessoa não tem um genoma único e distinto? E aí, como que a gente lida com isso? Se você pega o genoma inteiro humano, você vai ter um grau de diversidade ali perto do 0,01%. Essas diferenças são o que colocam a gente diferente um do outro. Qual que é o ponto? Um dos grandes projetos que existiram foi a Thousand Genomes.
e ele é usado até hoje. Então foi pego 1000 pessoas com diferentes etnicidades, com diferentes fenótipos, com diferentes características, e o genoma delas foi sequenciado. E existe uma relação para cada um daqueles genomas com os fenótipos daquelas pessoas, sejam étnicos, sejam fenótipos de saúde, aparência. E quando a gente faz uma comparação, eu tenho um genoma de referência que a gente usa, existem alguns, cada país pode escolher o seu, cada laboratório pode escolher o seu, então a gente faz isso, mas quando eu acho uma mutação, eu não fico só ali naquela referência, eu vou em bancos de dados que fizeram pesquisas com 1000, 2000, 3000 genomas, e eu comparo a informação que eu tenho com o resto do mundo. Então é isso que dá uma substância ali. Então eu sei que pessoas que têm mutações do TP53 têm uma maior chance de ter câncer. Esse é um gene, TP53. No momento em que eu sequencio o seu TP53, se ele é idêntico a um genoma de referência e ele está de acordo com grande parte da população, eu sei que aquele gene é, entre aspas, saudável. Se eu começo a ver mutações ali, não importa que ela está só contra a minha referência, eu vou no resto do mundo. Eu procuro estudos que falam assim, olha só, eu sequenciei 100 mil pessoas do TP53. Dessas pessoas que tinham câncer, 10% tinham essa mesma mutação. Então isso dá uma chance a mais de quem tem aquela mutação desenvolver um tipo de câncer. Então é aquele negócio, eu não estou vendo só contra uma pessoa. Hoje a informação de genética ela está espalhada pelo mundo, e se tem um meio na ciência que existe uma cooperação muito grande, é o meio de diagnóstico clínico em bancos de dados públicos de genomas. E cada vez que alguém faz esse exame, então o código genético entra para esse banco público? Não, é bem interessante isso. A gente tem uma série de leis que envolvem moral, ética, não só isso. Eu não sei quem aqui trabalha com algo assim, mas agora recentemente saiu o LGPD, que também mudou algumas coisas, e é uma coisa que a gente briga por isso, tá? A informação genética de uma pessoa, ela é dela. Eu sou proibido de divulgar qualquer tipo de informação, seja eu de uma universidade, seja eu de um laboratório particular, um hospital, uma clínica. No momento que se você assinar um termo anonimizando os dados com fenótipos, ele pode ser divulgado. Mas o que a gente faz muito é divulgar achados. Então, no momento em que eu acho aquela mutação característica, estando ela na literatura ou não, eu posso ir lá e fazer uma anotação num banco de dados. E aí a próxima pessoa que achar aquela mutação, ela vai ver a minha anotação. Agora, disponibilizar o material genético, e hoje essa pode ser uma discussão que a gente tem muito aqui, de convênios. Convênios que, olha só, você quer fazer aqui uma pólice de seguro, quer ser um segurado aqui do meu convênio? Essa é a minha preocupação, cara. Você faz um exame antes, se você tiver alguma coisa, não vai estar na tua carência. Essa discussão é muito complicada, e é por isso que a gente briga para que o material genético de uma pessoa seja exclusivamente dela, sem divulgação. Perfeito. Porque a gente já sabe, cara, que isso aí vai ser usado pra ferrar, cara. Ou seja, o cara tem algum problema, ele já se fode 2 vezes, né? Exato. Se fode por ter um problema e porque ninguém vai querer tratar do cara. Exatamente, sacou? Porque isso que é uma coisa que eu queria entrar, já é relevante, mas quando a gente for começar a falar assim a partir do momento que você pode fazer alterações genéticas, né, esse risco de você criar uma espécie de um apartheid genético. Ou seja, se você tem ou não essas características, você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir um seguro, etc, né? Não, toda a área da engenharia genética, quando você começa a ver o que está sendo feito, ela vem aquele sentimento de eugenia que você tinha ali no fim do século XIX, início do século XX, fim do século XX. É complicado você ver as questões éticas e morais disso. A gente está começando, você falou de designer babies, a gente está começando a ver as clínicas oferecendo, olha só, você faz aqui a fertilização in vitro e você pode escolher qual embrião você vai querer, se vai ser o com olho verde ou com olho azul, se vai ser o que tem tal taxa de melanina, ou até mesmo a questão de menino ou menina, né? De masculino ou feminino. Bom, isso já é algo que está tendo consequências gravíssimas em vários lugares do mundo, porque, e principalmente nem tanto relacionado à genética diretamente, é mais ligado ao exame de ultrassom. Tá? Então você tem culturas que o pessoal prefere ter menino, né? Geralmente é menino, né? E aí você está tendo uma distorção demográfica em vários países, sim, aí. Sim. E isso, cara, vai ter consequências enormes aí pra frente, né? Perfeito, Paulo, porque eu acho que é o seguinte, isso que eu ia falar, essa seleção, ela já é feita hoje. Essa seleção de
de predisposições, gênero ou genética, ou o que seja, ela já existe. Eu acho que a partir do momento que você pode realmente escolher, assim, porque beleza, já me adiantando um pouco, assim, a partir do momento que, sei lá, eu descubro que meu feto pode ter um problema hereditário, pode ter uma doença séria, eu posso tirar isso? Porra, maravilha, eu não quero que meu filho tenha leucemia. Mas aí, já que você vai tirar a leucemia, vamos aproveitar e botar aí uma visão perfeita, um metabolismo melhor e deve ter mais uns 15 centímetros de altura aí também. E vai ser louro de olho azul, sacou? E a questão é onde tá a linha. Exato. Essa é uma questão. E assim, novamente, nesse caso de gênero das crianças, tem consequências agora, tá acontecendo agora. Ou seja, você tem país que já faz 30 anos nasce, sei lá, 65% de meninos. Uhum. O que vai acontecer com essa molecada quando elas crescerem? Que já estão crescendo, né? A gente trabalha com um teste, a gente chama de NIPT, que é um teste que pode ser feito antes da 12ª semana de gravidez, é um teste de sangue, a mãe tá grávida, né? A gente coleta o sangue da mãe e por meio desse tubo de sangue a gente consegue ver o sexo do bebê. Ele é tratado como uma triagem, né? Ele não é 100% eficaz, mas esse teste ele foi criado basicamente para ver doença, né? A gente consegue ver algumas síndromes, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Huntington. A gente consegue ver essas doenças nesse exame. Porém, eu também consigo fazer a sexagem. Eu sei que em alguns países esse exame é proibido antes da 12ª semana, exatamente para evitar o que eles chamam de aborto cosmético. Eu acho que a gente tem que para o pessoal começar a entender um pouco melhor, a gente tem que começar a entender mais os conceitos que estão envolvidos aí. A gente tá falando um negócio muito abstrato por aí, então seria bom você explicar pra gente, primeiro, o que é o gene, o genótipo, e o que é o fenótipo, tá? E o que isso tem a ver com a gente. É por isso que é até muito bom que você seja biólogo, porque você tem essa visão mais ampla do assunto do que, sei lá, eventualmente algum bioquímico trabalhando com isso, ou até um médico, não sei o que. Então acho que essa perspectiva do biólogo ajuda bastante nisso, eu acho. Não, legal. Espero não simplificar muito, mas essa é uma analogia que eu tive durante o meu mestrado que eu acho que foi incrível e eu uso em aula e carrego ela até hoje, que é o DNA, o seu genoma, né? Todo o seu DNA, ele é o livro de cozinhas, ele é o livro de receitas da sua avó, que tem ali 150 anos e tá no armário no seu quarto. Então ele tá lá guardado com todas as receitas da sua avó e você não vai levar esse livro pra cozinha. Então você tem todo ele ali, você quer fazer um bolo, você pega uma folha, você faz um rascunho dessa receita ali no seu quarto, você leva essa receita pra cozinha, você pega os ingredientes, mistura, cozinha e faz o bolo. O DNA, ele é esse livro. Ele é a receita de toda a proteína, toda a estrutura, enzima, todo o recurso que existe no seu corpo está criptografado ali naquele DNA. A folha do rascunho é o que a gente chama do RNA. Ele vai ser importante aqui porque grande parte das terapias genéticas, inclusive a Cas9, ela usa a molécula de RNA. Então ela é um mensageiro, é um rascunho que eu faço que sai do núcleo da célula, que fica ali como se fosse um rascunho de uma receita. Os ingredientes são aminoácidos, são as bases de qualquer proteína, e o bolo no final é a sua proteína, que pode muito bem aqui ser a insulina, a melanina, proteínas que compõem a sua retina ocular, proteínas que acabam fazendo todo o processo de defesa celular contra vírus, bactérias. Então essa é uma analogia que vem da faculdade que eu acho sensacional, assim, que facilita muito o entendimento. Essa analogia é realmente fantástica, porque muitas vezes você vê por aí o pessoal chama de o DNA é o projeto da pessoa, né? Como se fosse um projeto mecânico ou eletrônico mas não é, né? Essa questão de ser uma receita é muito mais óbvio, né? Porque é muito mais real, né? É aquela coisa, ou seja, não é, você tem a receita, só que dependendo das circunstâncias, a receita sai diferente, melhor ou pior ou diferente. O fogo não estava tão quente. E é justamente esse tipo de coisa que é... Por isso que essa analogia eu acho muito boa mesmo. Usou leite desnatado ao invés do integral, né? Isso aí altera bolo pra caramba. Não, eu gosto muito de pensar assim, porque é exatamente isso. Quando você não tem ingredientes bons, de repente você tem uma deficiência metabólica, você não consegue processar um tipo de aminoácido. É exatamente isso. Entendi.
Não, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Vamos falar de DNA aqui? O A, C, G e o resto daquelas letrinhas lá que você trabalha pra caralho. Deve sonhar com essa merda. Eu sonho com um planilha de Excel, que eu sou publicitário, então fudeu. Qualquer coisa eu coloco no Excel e eu fico sonhando com aquelas planilhas lá. Você falou no começo que você recebia lá um arquivo, enfim, com um monte de letras. Aí você decodificava essas letras e transformava em algo que você pudesse trabalhar. Minha pergunta é, uma letra errada da fonte até o processamento transforma o quê? Eu consigo transformar um Papa por um Hitler? Uma letra, eu tô falando de uma letra, tô sendo minimalista pra caralho. Uma letra dessas tá boa, pode fuder André, com tudo, ou a gente precisa, assim, destruir uma cadeia pra poder fuder alguma coisa. Só um comentário em relação à tua analogia, né? Tem muito Papa que não era muito diferente do Hitler. Pois é, então, né? Exatamente. Mas aí, de repente, foi o G, o C, o A. Genética em tudo. Essa é a minha primeira pergunta. Porra, mudou uma letra, uma daquelas letras, porque pra mim é letra, tá? Mudou uma, fudeu geral? É macaco pra aranha, X-Men. Porra, é cachorro pra pedaço de pedra. Porra, isso foi longe, hein? Não. A resposta curta é não. O que faz você diferente de outra pessoa, o que faz você diferente de um cachorro, apesar de em 3 bilhões de letras ser algo sutil, ela é algo sutil dentro de uma quantidade enorme de informação. Então existe 1%, é uma diferença muito significativa quando você pega um genoma. E se você pegar que o genoma tem bilhões de pares de base e a gente só utiliza, e aí eu vou falar com muitas aspas, tá? Mas funcionalmente só 10% disso vira gene, é um gene e vira uma proteína, a gente está falando que 1% é uma diferença muito grande, tá? O ponto é, uma troca, dependendo de onde ela acontece, pode ser fatal. Então a gente tem algumas doenças que elas dependem só de uma mutação. Então a anemia falciforme é uma delas. A amiloidose, ela pode acontecer dependendo de uma mutação. São doenças que aquela mutação específica ela acaba interferindo com o formato da proteína, ela acaba interferindo na função da proteína, e aí se você perde uma proteína, como é o caso da insulina, você fica diabético. Então, uma posição, ela pode sim ter um impacto muito grande, mas quando você fala na diferença entre espécies, é uma diferença maior, bem maior, mas uma sutileza ali naquela quantidade enorme, massiva de informação, ela pode virar algo bem significativo. Eu acho que essa é a melhor resposta. Você não vai virar uma pedra se você tiver uma mutação, mas uma mutação pode fazer muita coisa no seu organismo. Tá, e aí a sua resposta me levanta uma segunda pergunta, e Paulo, desculpa rapidinho, só pra continuar com esse raciocínio. Eu tenho uma sobrinha que ela tem síndrome de Apert. E aí, cara, juro, desde quando ela nasceu, que disseram que tinha uma síndrome, a primeira coisa que eu fiz foi googar isso, e foi uma derrota. Então, de lá pra cá, hoje ela vai fazer 18 anos, ou fez 18 anos agora. Eu nunca mais fui atrás de entender isso. Foda-se o que é isso. O negócio é assassar com a gente e ela tá super bem. Essa síndrome não afeta se você conseguir fazer uma cirurgia com até 5 meses de vida, não afeta o desenvolvimento mental, mas ela tem várias deformações motoras? Não são motoras, estéticas. Quando nasceu, diagnosticaram no nascimento, não no pré-natal. Hoje é uma criança normal. Só que foi falado pra gente que era um ponto genético, que era incompatibilidade entre o pai e a mãe, que não são parentes. E eles tiveram ali uma incompatibilidade que fez com que essa síndrome existisse na filha deles. E tinham a oportunidade de ter outros filhos que podiam ou não podiam ter, mas a chance era grande. Aí a minha pergunta é um acaso ou é um padrão? Existe assim, 2 pessoas com genética completamente diferentes, geram um filho, no segundo ele tem a propensão de ter o primeiro porque os pais, o gene sempre vai dar ruim, o C sempre vai ser o C,
Porque é mesmo genético? Ou não? Ou de repente é o A, de repente é o C. Pode dar outro tipo de anomalia ou foi uma coisa assim casual? A minha pergunta é isso. A anomalia genética pode ser casual ou sempre é casual ou não? Se você entender a genética de dois seres humanos diferentes, você pode, antes deles chegarem a criar um filho ou ter um filho, informar assim, ó, vocês têm probabilidade X de ter filhos com essa síndrome, não porque nenhum de vocês no histórico familiar já tenha tido algum tipo de anomalia, ou assim, cara, deu match e vocês dois, sempre que tiverem um filho, vocês têm uma chance grande, né? Uma chance grande. Tá. Isso, eu só perguntei isso porque a Sassá, eu só soube da condição dela a partir do momento que ela nasceu, e depois a gente contestou os médicos e falou, cara, porra, tá na cara, maluco. E ninguém sabia. Aí o cara falou, cara, é impossível saber. A síndrome de Apert ela é inclusive um exemplo interessante, porque o que acontece, ela é uma falha em um gene, FGFR2, e o que acontece, essa mutação, ela inibe o crescimento dos fibroblastos. São células que acabam formando todos os músculos esqueléticos, e por isso você tem esse tipo de malformação. Esse é um exemplo clássico de uma mutação, um ponto, uma letra, que interferiu no desenvolvimento de uma proteína que virou todo um problema estrutural. E aí você tem o que a gente chama de doenças recessivas e dominantes. O que acontece? Todo mundo tem 2 cópias de cada gene, cada cromossomo, cada letra. Então, cada uma das bilhões de letras do nosso DNA, a gente tem 2 cópias. Uma vem do pai e uma vem da mãe. Se você tem uma mutação de uma doença recessiva, para essa doença acontecer, as 2 cópias têm que ter essa mutação. Então, o que acontece? Gerações e gerações em uma família podem ter essa mutação, mas todas as cópias, todos os filhos, o pai, a mãe, a pessoa que casou com a pessoa que tem mutação, não tinha essa mutação. Então, essa mutação ficou latente ali. E aí, quando você encontra outra pessoa que também tem, aí o filho nasce com as 2 cópias defeituosas. Então, e aí, os dois têm que ter isso para quando der um match acontecer. Isso. Nas doenças recessivas. Nas doenças dominantes, se você tiver só uma cópia defeituosa, isso já é o bastante para causar a doença. Os pais não têm o negócio, né? Não, nem os pais nem nunca tiveram no histórico das 2 famílias condição. Não, mas então, só que eles carregavam um gene, uma cópia. E aí, cada um deles tinha uma cópia doente e uma cópia saudável. Uma cópia doente e uma cópia saudável. Quando a criança nasceu, ela poderia ter recebido de qualquer um dos dois, qualquer uma das cópias. Ela recebe 2 cópias defeituosas, e aí a doença aparece. Aí, se eles tiverem um segundo filho, a revelia pode também pegar a cópia... Aí a gente usa aquela matemática mendeliana. A chance vira 25%. Porque de 4 possibilidades, que é você ter 2 saudáveis, um ruim e um saudável, um saudável e um ruim, e uma cópia ruim e uma cópia ruim, 25%. E aí, a pergunta que você fez sobre o acaso, ela é bem interessante, ela é um pouco filosófica, porque mutações no DNA, elas ocorrem ao acaso. Só que existem tantos fatores subjacentes que parece que não é. Então, lembra que eu falei que a gente tem 3 bilhões de letras, só que só 10% fazem genes? O que isso significa? Que eu tenho muito lugar para aquela falha acontecer, que não vai acontecer nada. Aquilo é o que o pessoal chama de junk DNA. Isso. Hoje a gente sabe que ele não é totalmente junk. Ele tem algumas funções. Ele tem ali um efeito regulador, ele tem cópias de segurança, ele tem alguns fatores. Mas até hoje a gente chama ele de junk DNA por causa disso. Mas eu acho que assim, nesse caso, acho que se você faz um teste genético, não sei, tô especulando aqui, eu só quero ter filho, aí eu faço um teste genético, minha companheira também faz. A partir desses testes a gente consegue saber se tem a chance de ter alguma síndrome, alguma coisa, é possível isso? Hoje eu não sei. Sim, é possível. O que acontece é que são muitas letras e são muitas doenças. Então hoje eu não consigo olhar uma por uma. Normalmente os testes eles são direcionados. Entendi. Isso.
Então a gente direciona. Hoje, quando a gente vai fazer, por exemplo, um exoma, que é o que a gente faz, eu pergunto, olha, qual que é o seu fenótipo? Existe algum direcionamento que eu tenho que ter? Porque aí a gente já olha com mais cuidado naqueles genes. Mas, sim, isso acontece. E hoje, por exemplo, se eu pego de um jovem, de uma criança, que a gente vai fazer um exame genético, a gente acha alguma coisa, nós oferecemos os exames para os pais. Porque aí você sabe de onde veio aquela mutação, de onde veio aquela doença. Eu acho que também, assim, se houvesse a chance de fazer um teste mais amplo, eu nem sei se valeria a pena, porque eu acho que o desespero de chances de ter alguma coisa é tão grande, né? Porque você falou, é um universo enorme, né, de opções aí, de possibilidades. Então sempre vai ter a chance de acontecer alguma coisa, né? Se a gente for pensar assim, ninguém vai ter filho. Não, e sempre entra uma discussão ética muito recente e muito importante. Se eu te falo que você vai ter 35% de chance de desenvolver câncer, o que você faz? Eu vou perguntar em quanto tempo. Depende de 1 milhão de fatores, depende, porque é algo muito complexo isso. O modo como você vai lidar com isso é algo... Você sabe que essa é uma discussão interessantíssima ainda. Eu já ouvi alguém falando, não sei até que ponto isso é verdade, né? É que todo homem vai pegar câncer na próstata, é que alguns morrem antes. Tá? E aí, eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: porra, se você viveu o suficiente, cara, você vai pegar câncer. E mesmo se você não tiver nada de errado, existe uma chance de você pegar câncer, né? Câncer está muito envolvido com envelhecimento celular. Então vai chegar uma hora, o DNA ele tem uma taxa de erro. E essa taxa de erro ela é conhecida. Espero não falar besteira aqui, mas se eu não me engano é 10 a menos 6. Então a cada 1 bilhão de vezes que letras, você erra uma. É claro, isso é, né, estatística, né? Chance ou não, mas... E aí, com o tempo, esses erros vão se acumulando. Então, parte do envelhecimento são os erros celulares. E cada vez que uma célula se multiplica, pode ter mais um erro que pode levar algum problema aí, por câncer principalmente, né? Então é algo assim, porra, vai acontecer, é só uma questão de tempo. Mas no caso do câncer do envelhecimento, assim, eu falo no meu caso e uma parte dos meus amigos, cara, fica tranquilo, ou é câncer ou é o coração, sacou? A chance quase... mas isso é todo mundo, caralho. Isso é todo mundo, porra. Entendeu? O único jeito de não acontecer isso é se você morrer atropelado com 12 anos de idade. Não, você pode, sei lá, ter um derrame, você pode ter algum outro problema, sacou? Mas, não sei, você pode ser atropelado de bicicleta, que nem o Harry, sabe? Você pode cair do telhado, que nem o Gugu. Não sei, também tem essas questões. Mas é até por isso que o câncer, ele tem tantos fatores que a gente tenta correlacionar. É sol... é alimentação, é exposição a gases, a um material cancerígeno, porque com a quantidade de pessoas que a gente vê com câncer, com 40, com 30 anos, o cálculo foi feito, matematicamente falando, e eles falaram, não pode ser só erro de DNA, tem algo aí. Então, de novo, é aquele negócio que sim, é o acaso, mas é o acaso com fatores embaixo. Porque você pode ter o câncer por causa de uma mutação pontual, ou você pode ter câncer porque você estava ali no sol, sem proteção durante a vida inteira e contraiu. É aquela história, né? Morreu com 80 anos e fumava 5 maços por dia. Pois é. Cara, a probabilidade de ganhar na loto é bem baixa. Mas toda semana alguém ganha, né? Ganha, exatamente. E o câncer pode ser uma loteria pro mal, né, cara? Ou seja, se faz uma loteria onde você pode ganhar 1 milhão ou ganhar uma doença horrível. Mas por loteria, cara, você pode sair daqui de casa que é um meteoro na sua cabeça, velho. Então, loteria também do mal, cara. Lembrando que eu sou conhecido como Coxinha do Quina, porque eu defendo não cair meteoro na Zona Sul, hein? É verdade. Já mandei tomar no cu, nosso ouvinte? Já mandou. Já mandei, tá bom. Mas vem cá. Só pra constar, sempre. Que a gente falou bastante nessa questão de diagnóstico, né, das análises de DNA. Mas quanto a gente fala assim de engenharia genética, né, mas mais pensando no futuro, no que pode ser feito, né, e também a gente pode falar também do Cas9. Onde a gente está nesse momento, né? Questão assim, sei lá, se eu descubro que meu filho vai ter uma possibilidade de ter um gene desses que está com um problema, que pode gerar um problema, uma síndrome, até que ponto eu vou lá e consigo mudar isso? Até que ponto eu consigo fazer essa parte dessa engenharia
preventiva, digamos assim. Porra. Nem sei se eu posso chamar de preventivo isso, né? Foi um termo que veio agora. Isso é muito escroto. Isso pra mim é limpeza genética. Não, mas essa é a parte ética, né? Mas eu quero saber, assim, na parte técnica mesmo, até que ponto tá isso, né? Essa questão moral, acho que é essencial de se discutir. Não, e não tem uma fronteira bem definida. Né? Exatamente. Porque você consegue imaginar algum tipo de doença genética pior do que essa, que é aquela coisa, cara, a criança vai morrer com 2, 3 anos de idade só sofrendo. E aí, será que acaba com isso antes ou depois? Mas é bem interessante. Isso é assim, porra, não tem resposta certa ou errada nisso não, cara. Em 2015, alguns pesquisadores dos maiores institutos do mundo, eles pediram uma moratória nas pesquisas de tratamentos com engenharia genética, porque eles queriam entender essas questões antes. Mas espera aí, vamos sentar um pouco e conversar antes de dar os próximos passos. Hoje a gente tá, se você pegar na prática, né, se você quiser ser pragmático, a gente tá nos primeiros passos. Então, se você olha o horizonte, ele parece ser incrível. A gente tá na beira de ter ganhos incríveis para pessoas com doenças que elas convivem com elas todo dia e que não tem cura hoje. Porém, de novo, sempre tem os dois lados. A mesma tecnologia que eu vou usar para desenvolver um tratamento genético que vai fazer uma pessoa com fibrose cística respirar é a mesma tecnologia para colocar o gene de olho azul no embrião. É a mesma tecnologia, é a mesma técnica. Então acho que assim, dá pra gente fazer um paralelo, assim, talvez, sei lá, com o que eram os computadores na década de 70, assim, né? Você tá no início, tinha muito potencial, mas no caso dos computadores esse potencial chegou numa questão de décadas, né? Na parte da engenharia genética acho que tá nesse primórdio aí da coisa, então. E exponencial. Se a gente levar agora aqui pra discussão da vacina, o pessoal fala, pô, a vacina ali do H1N1, a vacina da gripe, ela levou 5, 6 anos para ficar pronto, e o do Covid ficou pronto em 1 ano. Então eu não vou tomar porque eu não tenho segurança nessa vacina. Tá. É exatamente assim que a tecnologia funciona. Tá, ter o conhecimento em 5 anos me permitiu isso, né? Isso é normal, né? Ou seja, você tem melhor computador, consegue fazer melhor daquelas contas aí que você faz, aí você consegue prever mais coisas, e aí vai, é um negócio que todo mundo retroalimenta, né? E aí vai gerando desenvolvimento. Não é uma coisa só, vai todo mundo desenvolvendo junto, todas as áreas. Mas é uma coisa, eu tomei agora a segunda dose da vacina, né? E, porra, eu tava puto, cara, entendeu? Me prometeram que ia virar jacaré, certo? E eu chego lá, aí o cara foi dar a injeção pra mim e ele falou, não, é que você vira jacaré na segunda dose. Entendeu? E aí, existe alguma possibilidade de eu virar jacaré, cara? Porque, porra, seria muito legal, cara. Olha, jacaré não, mas nós já demos dentes a galinhas. Porra, vi essa merda, cara. E qual é a função do dente na galinha? É simplesmente a ideia de que galinhas já foram dinossauros. Ou se não, eu acho que é melhor. Galinha é dinossauro. É um dinossauro. Então, se um dinossauro tinha dentes e hoje não tem, não quer dizer que apenas que o gene não está ali. O gene pode estar ali, mas desligado. E foi o que os pesquisadores descobriram. Acharam ali o gene, ligaram, e o embrião, quando estavam ali olhando o embrião da galinha, ele estava com os dentes lá. E aí é quando você se pergunta se a ciência já chegou longe demais. Porque uma galinha com dente vai ser um negócio assustador. Cara, galinha é um bicho meio maluco, cara. O cara é meio bolado de ter galinha com dente, sim. Mano, o galinha com dente é um mini Velociraptor, cara. Pois é. Com grau de insanidade total. Que na boa, o Velociraptor caipira é uma delícia também. Rola aí, cara, em Minas ia virar Velociraptor caipira. Né? Mas isso que é muito doido, né? Que, por exemplo, aí falando nessa questão dessas promessas, né? Hoje, como eu falei nisso aqui, se fala muito desse CRISPR-Cas9, né? Que falou que é a grande sacada, a grande coisa que vai, sabe, o game changer da engenharia genética. Ou não é? Isso é um exagero também, como, sei lá, é o carro voador da vez, sabe? É o que vai mudar tudo e nunca chega. Se você bota engenharia genética no Google, cara, certeza que uma das primeiras notícias ou matérias vai envolver essa questão do CRISPR-Cas9. A engenharia genética ela vem desde a década de 70. Isso, a gente já faz engenharia genética há muito tempo. A questão nunca foi tão fácil.
E parte disso é por causa de outras proteínas que foram descobertas ao longo do tempo, e o CRISPR-Cas9, ele ganhou notoriedade porque ele transformou um negócio que você pode fazer na cozinha lá nos Estados Unidos, na sua garagem. Ela é uma proteína, então CRISPR são sequências... Peraí, antes de você explicar isso, eu quero que você me explique o que tem de especial na garagem dos Estados Unidos que a gente não tem na garagem aqui, cara. Cara, você não sabe o que tem gente nos Estados Unidos fazendo. Então, se você pega aí esse pessoal que faz biohacking... eu ia falar sobre isso depois. Os caras compram... Porque aqui no Brasil você não consegue, como uma pessoa física, comprar um primer, comprar uma proteína X, comprar um equipamento laboratorial. E lá isso tá tudo no eBay, isso tá tudo na Amazon. E tem uma galera fazendo experimentos científicos com organismos geneticamente modificados na garagem. E literalmente na garagem mesmo, viu? Não é exagero essa garagem, não. A chegar ao ponto que um cara desenvolveu com CRISPR-Cas9 uma proteína que bloqueava o receptor do HIV. Então este cara decidiu testar nele mesmo e começou a tomar injeções com uma proteína que ele tinha feita na própria garagem. E aí, o que aconteceu? Bom, ele nunca teve HIV, mas eu não sei se ele não tá se expondo ao HIV, né? Então tá complicado esse teste aí. Mas só uma coisa que é interessante, eu peguei um caso aqui específico dessa questão dos biohackers, né? Que é um maluco, o Josiah Zayner. Ele ficou famosinho aí uns anos porque no meio de uma palestra ele tirou uma agulha lá e enfiou nele mesmo uma proteína lá com CRISPR no braço. Ele se usou também, nesse caso, se usou como cobaia. Só que o mais bizarro dele é que ele vende. Tem uma empresa que chama The Odin, que vende equipamento e experimentos prontos pra você fazer em casa de tecnologia CRISPR. E você tem coisa de 20 até, sei lá, $3 mil. Mas por $20 você já consegue comprar um kitzinho que você consegue fazer uma coisa básica. A CRISPR, ela é uma tesoura com um molde, tá? Então vamos supor, você pega uma bactéria, você tem a CRISPR, e aí eu quero cortar um gene específico da bactéria. Essa tesoura tem um molde. Quando ela acha um DNA que encaixa no molde, ela abre ele, corta no meio. Se você pega o DNA que você quer, por exemplo, eu quero colocar o gene que faz o vagalume brilhar, que se chama luciferase. Eu pego esse gene, eu ligo para uma companhia e falo assim, eu quero que venha aqui num potinho, vem um pozinho para você, esse gene. E ele vem. A empresa, ela sintetiza esse DNA e ele vem num potinho. Se você jogar junto com a CRISPR ali, a CRISPR vai cortar o DNA da bactéria, o DNA vai estar aberto, e esse gene ele vai ser colocado ali junto com o DNA da bactéria. Quando a bactéria começar a fazer proteínas, ela vai fazer o gene que faz o vagalume brilhar. E aí você tem uma colôniazinha de bactérias que brilha no escuro. O pessoal fez peixe beta, né, que brilha com CRISPR. Exato. E esse cara, o sonho dele de fazer pra vender é um cachorro que brilha no escuro. Porra, coitado do cachorro, velho. Coitado do dono, porra. O cachorro dorme na cama do dono, o dono não consegue dormir. O cachorro brilha, porra. Mas é engraçado isso, né? Porque algum desses malucos que eu vi que fazem esse negócio do biohacking, né? Um dos argumentos que eles falam, assim, é que a ideia deles venderem isso pra todo mundo fazer esse do-it-yourself, né? Você fazer em casa, é meio que assim, pra você jogar no mesmo patamar do que as grandes empresas, né? Pra você, eles falam, né? Level the playing field, né? Eu posso fazer CRISPR em casa, não vai ser só a grande corporação que vai ter acesso a essa tecnologia, né? Mas é muito complicado e eu acho que até muito perigoso isso. Não, é extremamente perigoso, porque, primeiro, ele tá se injetando com algo que ele fez ali. É assim, eu entendo o apelo. O remédio mais caro do mundo é um remédio que usa componente de engenharia genética para esclerose lateral amiotrófica, e esse remédio ele é $9 milhões. Uma pessoa, inclusive sendo jornalista, uma pessoa conseguiu o direito de usar esse remédio pelo SUS para a filha, e o SUS vai pagar $2 milhões por esse remédio para a pessoa. Ótimo. Então, quando você vê isso, é claro que os argumentos dos biohackers ele tem o seu apelo. Mas a questão de segurança, toda a questão que hoje na ciência você usa como testes duplo cegos, randomizados, clinical trials, nada disso... A questão ética, né? A questão ética é aquela velha história de, hoje em dia, um cientista, ele precisa se perguntar, eu devo fazer isso? Tem muita gente no ramo da ciência que acha que essa pergunta não é válida no meio científico. Mas aí eu acho que alguma coisa um pouco mais profunda, e nem é ligada à ética, assim.
você só descobre alguma coisa fazendo alguma coisa. Porra, não devo, o cara injeta no braço, o objetivo tem ali. E você só vai saber o resultado a partir do momento que você tomou uma ação. Mas isso tem que existir isso foi o que aconteceu lá no. Exato. Isso foi o que aconteceu lá no Resident Evil, né, cara? Exato, Paulo. Por isso eu acho perigoso, mas eu acho que, cara. Eu ia falar do padre do balão, mas não, tudo bem, né? Simplesmente não. Padre do balão. Aquele rolou uma mutação genética ali. Porque o cara sumiu, velho. O cara se teletransportou pra Plutão. Sei lá. Mas tem que existir pra mim um. Mas aí que entra todo o método, né? E eu acho que tem essa questão, não só, mas acho que a questão ética que é o principal aí. Não é ético, cara. É regulamentação. Não. Porque ética é o seguinte, na boa. É Janus, eu tô na tua casa, ético, mano. cara. Eu cuspo no chão. Existe uma proibição sobre isso? Eu não vi o regulamento ali, mas existe uma ética de. Mas aí a gente vai entrar na parte jurídica da coisa, né? De como você constrói as regulamentações. Tem uma base ética sempre, cara. Cara, mas exato. Ética. Não, mas então, aí calma aí. outra Ética coisa, antes aí, de novamente, legislação? Você faz uma coisa lá e aí vira um zumbi. Entendeu? Mas, e aí, porra, eu cara? tentei curar o câncer de mama. E nasceu zumbi, porra, a minha intenção foi boa. O resultado foi uma merda. O planeta vira um deserto, os oceanos evaporam porque você curou o câncer de mama, cara. Eu entendo o que você tá falando, e isso tem que ser discutido mesmo, né? Mas tem coisa, cara, que as consequências não é só em você, né? Pode afetar o resto das pessoas, né? E aí, como é que você faz isso? Porque o padre do balão voou, morreu, foda-se. Mas aí, sei lá, imagina que esse cara que botou o CRISPR lá no braço pra testar, que desenvolve uma mutação bizarra lá, alguma coisa, uma doença nova, não sei até que Vira um ponto. zumbi, vamos pegar o caso científico. Acho que pode ser um Vira pouco zumbi, exagerado entendeu? zumbi, mas beleza. Ah, porra, cara. Mas a minha pergunta é: legislação tem que vir antes ou depois da ética? Mas a legislação sempre tá atrasada, né? Acho que sempre. Não faz sentido. Porque você só consegue fazer algo pra legislar Depois que a merda acontece. Depois você sabe. Não, eu não diria que ela tá sempre antes, que ela tá sempre atrasada. Quando ela tá adiantada, você pode ter certeza que a legislação é ruim. Exato. Se você coloca uma legislação pra não deixar O padre subir no balão, por exemplo. Até a lei, padre não pode subir no balão. O cara foi encontrar o Deus dele, maluco. Ele fez isso de propósito. Agora. Não, mas peraí. Não. No caso do balão, ele foi pior, cara. Ele queria ir do lugar A pro lugar B. O vento tava soprando os balões lá pro lugar C. E ele continuou do mesmo jeito, cara. Aí, mano, na boa. Aí não tem muito o que falar. Não tem legislação que resolva. E nem ética. Agora, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente conhece guerra química, guerra biológica. Existe ou já existiu, ou na sua visão poderá existir, guerra genética? Essa é uma excelente pergunta. Eu não vejo, pelo menos agora, um jeito de tornar como armamento esse tipo de... Isso que a gente está fazendo agora. O que pode acontecer, o que eu vejo, isso são questões internas. Eu acho que assim, melhorar ou piorar uma população, um grupo, aplicando isso na água. Já houveram discussões éticas sobre isso, porque na época em que estava se discutindo sobre fazer o genoma da febre espanhola, da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, a gente achou uma cópia do vírus, estava para sequenciar o vírus. Diversos governos pediram para que esse genoma fosse mantido em segredo, porque você poderia desenvolver aquele genoma, escrever ele, colocar numa partícula viral qualquer, no adenovírus, e soltar aí na população. Não digo a CRISPR-Cas9, não digo esse tipo de tratamento, mas esse é um risco, é você fazer o que a gente chama de genomas sintéticos. Então saiu agora uma pesquisa em 2019 que foi a primeira bactéria 100% sintética. É uma bactéria que do ponto zero até ela estar lá se reproduzindo sozinha, ela foi sintética, feita em laboratório. Então o cara meio que criaram vida, né? Então, aí vai entrar aquele conceito. A gente criou uma entidade reprodutiva. Ela consegue se reproduzir criando as mesmas proteínas que eu coloquei antes. Se isso é vida ou não, aí ainda é uma discussão mesmo no meio da biologia, né? Não, e outra questão, imagino, que ele pegou outras vidas e cortou os pedacinhos, foi lá e criou uma nova, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: ele pegou as peças de Lego e criou um bicho novo,
né? Será que criar vida seria fazer as peças de Lego? Porque assim, você tem a receita para isso. Se eu tenho um gene, se eu tenho a sequência da insulina, eu não preciso mais, que nem na década de 70, matar um porco, pegar o pâncreas, colocar ele no liquidificador e fazer insulina dali. Eu posso colocar aquele gene dentro de uma bactéria e essa bactéria vai fazer insulina para mim. Agora, se eu pegar a receita de uma bactéria inteira, colocar dentro de outra bactéria, e essa bactéria começar a fazer as peças de uma bactéria, e dali você ter aquelas peças funcionando como se fosse uma bactéria, eu fiz vida ou eu fiz uma entidade reprodutiva só? Aí a gente chama os filósofos, cara, também pra resolver Então, esse assunto. Saímos da Eu não sei, cara. Eu não sei. A questão pra mim é muito mais uma questão linguística do que outra coisa. Você criou uma vida como qualquer outra bactéria que tem aí, né? Isso aí não tenha dúvida. A pergunta é se o que você criou vale como... se você considera como criar a vida ou não. Porque o que você cria, a bactéria, se ela está se reproduzindo, ela é viva. Em qualquer... Tem alguma diferença com outras bactérias? Então, se você considerar a bactéria como vida, ela é vida, certo? Aí, se você considerar isso como você criou a vida, aí vai de cada um o que ela considera criar a vida. Eu não sei, para mim é uma questão muito mais nesse sentido do que uma coisa mais profunda aí do negócio, eu não sei. Eu sei que daria umas boas palestras de filosofia, sendo profundo ou não. Já que eu comecei esse assunto, chegamos a uma conclusão que guerra genética, a princípio, não existe. Não é possível a curto prazo, não dá pra você fazer isso agora. Porém... Mas se o cara pega lá o gene lá, cria um vírus que modifica o gene que tem olho azul lá, que gera um veneno. Eu tô inventando um negócio desse. Não, claro. Isso não seria uma arma biológica genética? Mas isso não precisa de gerações, de milênios. Só afetaria. Pra isso acontecer. Entendeu? Só afetaria quem tem olho verde, por exemplo. Só pra dar um exemplo. Eu tenho a versão de pessoas de olho verde, cara. Eu não consigo encontrar no elevador e eu saio do elevador. Então, olha, se você criar um exército de pessoas de olho verde... Já estamos vendo aqui nosso próximo bioterrorista. Você vai ter... Não, cara, você não precisa estar com uma arma. Você tem olho verde, eu já era, mano. Perdi a batalha. Mas é que nem Não, você ganhou, cara. Você vai ter que subir escada, vai ficar tudo malhadão, mano. Ô, Paulão, eu tenho 40 anos, maluco. Eu não vou ficar malhadão nunca mais. Então morre do coração. Não, mas eu acho que a pergunta é relevante, assim. Então, mas a gente consegue, pensando nessa parte do bioterrorismo, né? Conseguiria montar uma arma genética transmitida por vírus, ou que seja, bactéria, que afetaria as populações com alguns traços específicos, fenótipos, principalmente. Tá bom, calma. Antes de você responder, existe em andamento uma guerra genética argentina. Vocês conhecem essa guerra genética argentina? Sei lá, se já da Argentina eles já perderam, né? Mas tudo bem. Não, então, eles perderam. Mas isso começa com uma derrota, Paulo. Ilhas Falkland, também conhecidas como as Ilhas Malvinas. Então, os ingleses, em determinado momento da história aí, foram lá e conquistaram, porque não simplesmente tomaram posse. Houve uma batalha, foi ridículo, né? É como se qualquer país tentasse anexar a Fernando de Noronha e a gente ia perder em 3 dias. Podia ser o Brasil mesmo, cara. Pra gente virar a Guiana, Suriname do Sul tá fácil, viu? Mas tudo bem. Pô, cara, a Inglaterra sofreu ali, cara. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Perderam, tá? Os argentinos perderam, batalharam, mas perderam. E aí, beleza. Ok, Ilhas Falkland ou Malvinas pros argentinos e o resto de nós latinos. Acontece que tem uns 25 anos que existe um movimento genético, uma revolução genética argentina para retomar as Ilhas Falkland. Geneticamente, eu vou explicar isso, que é o seguinte: tem alguns revolucionários masculinos e femininos que estão indo para as Ilhas Falkland reproduzir com os nativos para que a genética daqui a um tempo dos moradores lá que não são argentinos se torne argentinos. Vou ser mais específico, sem nenhum tipo de filtro, assim. Uma galera de homens estão indo para lá transar com as mulheres inglesas. E mulheres estão indo para transar com homens ingleses para que no futuro a geração se torne 100% argentina. Sim, isso é uma parte da minha recomendação no final do... Que bizarro.
Ué, mas faz Bom, sentido. Não, é a calma, curto calma. prazo, mas porra, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido pelo seguinte, por 2 motivos. Não existe, isso talvez seja uma das coisas mais importantes, acho que a gente tem que falar de genética, né? Não existe, cara, um genético argentino, um perfil genético argentino. Isso não existe. O que existe são pessoas que nasceram na Argentina, entendeu? Ou cujos pais nasceram na Argentina, só isso. Então você tem na Argentina, por exemplo, você tem povos originários, tem bastante no interior da Argentina, né? Você tem europeus de tudo quanto é tipo, judeus da Europa também, tá? E isso forma tudo que a gente chama de Argentina. Então não existe uma característica genética, então nesse sentido é puramente cultural isso aí. Ou seja, essa seria uma invasão cultural. Essa discussão aí, você está falando, no caso das Ilhas Malvinas, você pode achar que é meio pitoresco, assim, eu diria patético os caras que acham isso, né? É nível chorume presidencial aqui do Brasil, tá? Esse é o nível dessa discussão. Mas existe uma discussão mais importante, usando a mesma argumentação, tá? Que é na Palestina. Isso os caras falam abertamente. O perigo demográfico dos palestinos. Existe um ponto importante, eu acho, nessa discussão, que a gente pode levar para o lado genético, biológico, que é a questão de etnicidade e autodeterminação. Porque se você pega em todos os protocolos da ONU para formação de país, para reconhecer a independência de um país, deixa muito claro que um país, um povo, ele é autodeterminado. Então é uma autodeterminação. Isso funciona exatamente para afastar esse tipo de pensamento de pureza genética. Ou aqui esse país é o país X porque a nossa genética é a genética X. Então hoje isso é um conceito que, se você pega na política internacional mesmo, ele não é aceito exatamente porque um povo ele tem que ser autodeterminado em relação à cultura, em relação à sociedade, em relação à formação não só étnica, mas uma determinação mais abrangente. E é bem interessante quando você pega os novos testes de 23andMe, Genera. Se você pega todos esses testes, eles mostram que você pode ter um fenótipo negro, mas você tem 30% do seu genoma europeu, e 4% Neandertal, e 50% é da África, mas você tem ali 10% de genoma canadense. Então hoje, no mundo de hoje, você pegar raças puras, você tem que ir muito para comunidades extremamente ortodoxas, como comunidades de judeus que só vivem ali em comunidades fechadas, porque isso não existe mais, né? Eu discordo de você disso, porque mesmo essas comunidades têm estupro, entendeu? Então aí já vai juntar um monte de coisa. Você vai precisar ir, cara, pra povos isolados. Esses caras que moram na ilhazinha do Pacífico lá. Isso ou no meio da Amazônia, ou lá na Papua Nova Guiné, alguma merda desse tipo. E é esse que é o negócio, né, cara? Que eu acho que é fascinante. O pessoal fica... esses testes 23andMe aí e tudo, né? Fizeram isso com um monte de supremacista branco, né, cara? Uhum. E tipo, os caras, mano, tinha uma porcentagem significativa de negão no meio, né? Mas sei lá, 15, 20%. Mas até que ponto entendeu? esses testes são assim, confiáveis, digamos assim? Eles são confiáveis se você considerar a questão de porcentagem. O impacto disso, né, geneticamente falando, o que te impacta que você é 10% da África e 10% do Canadá, o que impacta, né? Então, os marcadores, eles funcionam bem, mas a população, ela trabalha de uma forma... a genética, né, o fenótipo de populações é uma situação bem complexa. Mas eu acho muito interessante os marcadores, principalmente os marcadores bem específicos, como de populações que ficaram realmente muito tempo afastadas, com um fenótipo bem característico, como por exemplo, os irlandeses, como os povos ali do chifre da África. Eles são bem marcantes e bem fáceis de achar. Só para não perder o gancho, é a questão do bioterrorismo, né? Então, seria possível fazer, sei lá, um weaponize de tecnologias de engenharia genética para eu atacar uma população específica, sei lá, solta um vírus numa ilha que vai matar só homem, vai matar só gente que é canhota, não sei. Até que ponto seria possível isso? Não agora, mas até num futuro próximo, distante. Em teoria, sim, é possível. Na prática, ele, principalmente falando do humano, né, sendo ele tão complexo, é um pouco mais difícil. Porém, a gente já tem vírus que fazem isso.
Então a gente já tem vírus que, por exemplo, transformam todos os insetos em fêmeas. E aí todos os insetos que vão nascer são fêmeas. E aí os insetos não conseguem sobreviver. Eu trabalhei, uma das primeiras pesquisas que eu fiz foi com um vírus que se chama baculovírus, que é um vírus que ele ataca apenas lagarta. Então você pega o vírus, você joga ele numa plantação e ele vai matar apenas a lagarta. E aí existe um outro tipo de vírus bem parecido, é outra cepa de baculovírus que ataca só mosquito. Então ele vai matar só mosquito. Então é quase o mesmo vírus, mas ele ataca espécies diferentes. Possível a questão é que o ser humano ele é muito complexo, né? Então direcionar algo dessa forma é um pouco mais difícil. Entendi. Mas já que você falou disso de plantação, só uma coisa que a gente pode comentar também, são a questão dos GMOs, né? Que se fala que é uma polêmica, né? Dos transgênicos, né? Assim, isso aqui pode dar um episódio à parte, né? Então acho que nem vale a pena se aprofundar muito nisso. Eu acho que se você quiser resumir, existem vários fatos, né? Vários bullet points que jogam GMO pro bom e pro ruim muito fácil. Você pode pegar e colocar numa plantação pode colocar no milho genes contra pragas. Então se chegar ali um vírus, chegar ali uma bactéria, chegar um fungo, ele vai estar protegido, cada um com o seu gene. Só que o que acontece? A gente sabe por A mais B que monocultura é algo muito ruim, tanto para a natureza, quanto para o solo, quanto para o ambiente em volta. Se você está criando... A gente vê as tempestades de areia que teve aí então, se você essa semana. Você gasta tudo para fazer um super milho e você vai ter que plantar aquele milho, que é aquele milho que vai te dar. Então você... Assim, tem tanta gente lutando por uma cultura de agronomia sustentável. Você tenta fazer tudo dessa forma e aí você cria um milho, uma monocultura super resistente. Então é ótimo. Eu acho que hoje a gente produz 2 vezes mais alimento na Terra do que seria necessário para alimentar cada ser humano. Se você pega o milho, por exemplo, que você vai ter que forçar uma monocultura dentro de uma agricultura que ela poderia ser sustentável, ela poderia ser muito mais local, muito mais orgânica, você está colocando 2 lados extremamente opostos, cada um com a sua vantagem e desvantagem, só que um lado força uma atitude ambiental nada agradável, né? Isso aí é lógico, né? Isso aí eu acho que você tem plena razão. A monocultura não é legal. Por quê? Se der uma merda, o mundo todo se fode, né? Então isso eu não tenho dúvida. Tem algumas iniciativas que eu achei bem interessantes, né? Que é, por exemplo, tem um negócio chamado Golden Rice, que é um arroz que ele tem um dos precursores da vitamina A. E é algo que mata, coisa assim, 1 milhão de crianças por ano que morrem por causa de deficiência de vitamina A. Outra coisa que eu achei bem interessante, um outro exemplo aí, é um tipo de salmão que, você consegue criar em cativeiro numa boa. Exatamente. Né? Tem toda uma história de vegetais superproteicos que eles têm um potencial gigantesco. Até o que comentam você vai fazer um vegetal superproteico. Ele não vai pra África, né? Ele vai pra mesa de gente rica que quer ficar fit, que quer ficar saudável, porque vai ser um saca desse arroz, vai ser 4, 5 vezes o valor, né? Mas o potencial de você usar GMOs dessa forma, ele é fenomenal, ele é incrível. E hoje a gente aproveitado. Não, e agora tem um outro lado que é extremamente negativo, né? E quem ficar por isso, na boa, guilhotina, eu tô falando, é guilhotina de fato, que é o chamado Terminator Seeds. Terminator Seeds, sim. Já ouviram falar nisso? São sementes suicidas. Tá. Basicamente é o seguinte, como é que funciona a agricultura tradicionalmente? Então você tem... O cara produz um bagulho, né? Ele guarda parte da produção, sei lá, alguns % dela, pra plantar no ano seguinte. E aí o que ele faz? E isso é bem saudável, ele troca com os vizinhos, entendeu? Pra ter uma variabilidade genética por aí. E aí vai indo, né? Essa termitocita é o seguinte, cara, plantou é estéreo o bicho, isso, então não vai nascer porra nenhuma daquilo. Que obriga o agricultor a comprar sementes novamente. Lembrando que isso é diferente da fruta ou do vegetal que você compra no mercado. Você tenta
plantar sementinha e não cresce nada. Esse daí é porque normalmente você usa algum tipo de, por exemplo, ozônio, como uma radiação para fazer com que ela dure mais. Esse foi uma conquista muito importante aí na logística de transporte alimentar, porque ela realmente causa um impacto assim positivo nesse sentido. Eu sei que nem todo mundo concorda, nem todo mundo gosta, mas essa foi uma solução muito boa realizada para isso. Você consegue transportar alimentos distâncias grandes com uma conservação bem alta. Tá vendo? Não, esse é o uso correto do ozônio. Não é pra enfiar o ozônio nas partes íntimas pra curar Covid. Não é pra enfiar na zona, né, cara? O ozônio é pra isso, caralho! Cara, só um comentário. É impressionante como o ozônio sempre volta, né? Acho que faz uns 6 episódios que a gente não acabou com a camada de ozônio? Então, mas tem que voltar o... Mas, não, a camada de ozônio tá recuperando, cara. É complicado. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora a gente viajando um pouco na maionese, assim, já pensando num futuro mais longínquo, né? Então, assim, é possível que a longo prazo a gente possa fazer alterações genéticas massivas num ser humano, por exemplo? Teoricamente. Né? Terceiro braço. Então, terceiro braço eu acho que é meio inútil, mas sei lá, bota uma guelra pra eu poder respirar embaixo d'água. Cara, na boa, desculpa. Se eu tivesse o terceiro braço nas costas pra postar as minhas costas, velho. A terceira teta, cara. Porra, mano. A terceira teta do isso aí é um clássico do cinema. Eu tô cagando, velho. Eu queria um terceiro braço pra postar Total Recall, cara. Porra. Assim eu não dependeria de quinas. Não, mas assim, beleza, mas falando assim, uma guerra, fazer olho de gato, visão noturna, não sei. Então, vamos usar esse exemplo que eu achei interessante, quando eu vi isso num congresso, como um exercício mental, que era um dos possíveis tratamentos que usa engenharia genética, seria para você tratar algumas doenças de cegueira. Então, a pessoa ali tem uma deficiência visual por causa de problemas na produção de um tipo de célula da íris, né, que capta a luz. Então, você faria um tratamento ali para que outras células do seu olho produzissem as proteínas que transformam as células em células captadoras de luz, que essa pessoa poderia voltar a enxergar. E um dos questionamentos até que eu já escutei em congresso é: e se eu fizer isso, em vez de com uma pessoa que já tem uma visão saudável, e eu colocar mais proteínas, fazer ela produzir essas proteínas em excesso, o que aconteceria? Ninguém sabe. E segundo, e se eu colocasse, por exemplo, genes que fazem o olho do falcão, ou que fazem o olho de um animal que enxerga durante a noite? Porra, eu como Mr. Magoo aqui da Quina do Mundo, adoraria, cara. Então é que nem você falou, na prática, não estamos aqui nesse ponto ainda, porém, a teoria já existe. Cara, todas essas coisas boas só vão aparecer quando eu morrer, cara. Assim, eu morrer no dia seguinte, os caras lançam essa merda aí pra todo mundo, mano. Puta que pariu. Quando eu morrer, ele vai descobrir um diagnóstico não tão invasivo pro câncer de próstata. Pro que me matou, pra coisa que me matou, né, cara? Porque nunca vai acontecer se não for quando eu morrer. Do jeito que o Paulo é sortudo, velho, duvido nada. Não, mas isso é interessante, sabe? Porque assim, eu acho que até o comentário foi bom, porque essas coisas, elas podem servir pros dois lados, né? Podem ser boas, né? Assim, aí você pensa no conceito de transhumanismo, pantropia, né? Que você, porra, sei lá, em vez de eu ter que construir uma porra de uma base, roupa espacial pro ser humano montar uma colônia titã, não, eu adapto o ser humano pra viver naquele ambiente. Ou... cara, puta. Então eu já sei qual que é a tua recomendação. Uma das suas recomendações. Eu sei qual que você tá falando, mas eu não vou recomendar assim porque eu não vi e nem vou ver. Eu achei a premissa é tão ruim. Não, o filme é ruim. Mas a ideia é essa. Mas a ideia do filme é essa. Pantropia. Mas esse é o lado que seria bom, né? Você adaptar o ser humano pra viver em gravidade zero, ou coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo pode ser usada, sabe, porque eu falei antes, né? Se você criar um apartheid genético, né? Assim, a partir do momento que você tem pessoas que conseguem pagar pros filhos delas não só serem imunes a uma série de doenças, mas serem mais inteligentes, mais altos, mais fortes, mais rápidos. E aí você vai criar uma diferenciação genética da população que foi criada a princípio por uma divisão econômico-social. Estou falando basicamente de cenários de ficção científica, né, de distopias, né, ou utopias, dependendo de como você olha. Mas é interessante. Não querendo, exatamente, não querendo ser repetitivo, mas o remédio para distrofia hoje, que usa engenharia genética, é o mais caro do mundo, $9 milhões. Então,
Então é aquele negócio. Mesmo que se algo assim existisse hoje, não seria democraticamente disponível, entendeu? É longe disso. Mas será que não é porque é um negócio muito novo e pouca gente? Isso é umas coisas que eu acho muito interessante, né? Você pode fazer as bactérias fazerem a porra do produto químico pra você, né? E aí, então, eventualmente, pensando numa utopia futura aí, tem tal doença, a gente descobre o que é o bagulho, não sei o quê, programa as bactérias pra fazer o bagulho faz e tá feito. E o pessoal tem feito isso, né? Gerar bactérias que geram um produto químico. Assim como a gente tem as bactérias maravilhosas que geram a nossa cerveja, né, mano? Entendeu? A gente pode gerar pra curar um monte de coisa. Assim, esse é o princípio básico da engenharia genética desde os anos 70. É como hoje, voltando à história da insulina, como hoje é feita a insulina, ela é feita dessa forma. Perfeito, não, é fantástico isso. Eu só queria dar E aí eu acho muito bom que você é biólogo, né? Porque tem uma perspectiva mais ampla, tá? Então a gente fala organismos geneticamente modificados, a gente já vai pensando, vamos inserir um gene lá, sei lá, o que brilha no escuro no bicho lá, né? Mas, porra, cara, a agricultura surgiu com a engenharia genética, né? Então a gente sabe, por exemplo, existe o trigo, existe o trigo selvagem, ainda existe. E é uma mutação que serve para domesticar, uma domesticação básica, que é basicamente o seguinte: quando o grão fica maduro, a haste não quebra, que aí dá pra você fazer a colheita. Essa mutaçãozinha que pode ter surgido aleatoriamente, que gerou a gente, né? Gerou a engenharia genética, gerou o computador e o escambau. Não, exatamente. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente discutir é que nem a gente comentou sobre semântica, engenharia genética é um termo extremamente amplo. Você pode usar como terapia genética quando você fala com tratamento de doenças, você pode falar sobre melhoramento genético, que é você pegar e colocar um gene ali no trigo para ele ficar mais forte, você colocar um gene de resistência a pragas no milho, no morango, ou você pode falar sobre seleção artificial. Seleção artificial é um tipo de melhoramento genético, e isso já era feito em 5.000 a.C., 10 a.C. Não, agricultura. Selecionava o melhor cavalo, Sim. O mais dócil, o melhor lobo. É interessantíssimo isso, porque você pega talvez um dos livros mais importantes, e aqui, Quina do Mundo é Cultura e Quina do Mundo é Ciência. É um dos livros mais importantes publicados, que é A Origem das Espécies, tá, do Darwin, né? O primeiro capítulo dele, do que ele trata? Seleção artificial. Ou seja, o que ele quer mostrar? Olha, dá pra você selecionar o bicho. Aí depois ele vai mostrar exemplo de seleção natural, né? Então, pra fazer o paralelo. E cara, se você para pensar assim, em termos de por que ele fez isso? Foi uma sacada de mestre dele, como o estilo do livro dele, né? Imagina, século XIX, quase todo mundo ou era agricultor, ou se o cara era na cidade, ele tinha fazenda, e se ele não tinha fazenda, ele criava cachorro, ou pomba, no caso. Até lá, galinha né? também. Então, assim, ou até galinha, né? Então é algo assim que, hoje em dia, tudo bem, a gente vive aqui quem vive na grande cidade aí, imagina, um moleque de prédio aí, moleque de condomínio, numa cidade grande nunca viu uma estrela, né, cara? Entendeu? Então, quanto mais uma galinha, assim, num habitat, né? Há não muito tempo atrás, cara, todo mundo saberia disso, essa questão de seleção artificial, né? Eu quero criar cavalo, quero criar cachorro, quero criar pomba, quero criar trigo melhor, não sei o quê. E ele fez o primeiro capítulo dele para mostrar, olha, a gente consegue mexer, e a gente não só consegue, como todo mundo faz isso regularmente, né? É algo que é fantástico. E a única coisa que faltou para ele foi uma teoria de genética, que ele não tinha, né? É muito cedo, né, pra ele. E sem essa seleção você não tem civilização, cara. Exatamente, ela foi um ponto sensacional. Inclusive, eu sei que já foi uma dica cultural aqui, mas o livro Fogo, Armas e Germes, se eu não me engano. Sim. Ele é um livro sensacional. Sim, é um excelente livro. Vou te fazer uma pergunta. Se eu sou uma raça que não é uma raça humana, em quanto tempo, com os materiais corretos, eu consigo fazer o sequenciamento genético do ser humano? Vai. 3, 2, 1, tem o material genético, e agora? Ele é baseado em DNA ou não? Porque acho que essa é a pergunta fundamental. A gente consegue sequenciar o genoma humano, correto? Não, eu sei, eu tô perguntando o seguinte: é uma galinha super inteligente? Não, um ser humano. Ou mesmo. É um alienígena? Não, beleza. Que é outra química. Vamos lá, beleza, boa, Paulo. Chega um alienígena e ele faz o que a alienígena faz, que é matar a vaca, né?
E sonda anal também. Sonda E anal. sonda anal, pô, não esqueça o Aí sonda ele pega o anal. material genético do anal da vaca ou do sangue e ele põe no laboratório dele. Quanto tempo? Tempo mesmo, tempo humano, se sequencia um DNA. Vamos falar o seguinte: quando começou o projeto Humano em 1990, foi necessário criar a tecnologia, criar a técnica, criar toda a capacidade de sequenciar o genoma humano. Por quê? Porque nós não sabíamos qual era o nosso DNA. Então as técnicas utilizadas, elas foram bem difíceis porque a gente precisava disso para desenvolver tecnologias que hoje leem o DNA em 24 horas. Hoje, se eu for pegar o seu genoma humano, o seu sangue, e eu colocar numa máquina que eu tenho no laboratório, eu tenho o seu genoma humano em 24 horas. Beleza. Eu posso ter até menos. Só que para isso foi necessário aí 12, 15 anos de um mapeamento extensivo. Se você falar para raça alienígena, que com certeza tem uma tecnologia muito mais avançada porque ela chegou até aqui, ela vai precisar no mínimo decifrar o nosso código para saber exatamente qual a tecnologia, como ela vai fazer para identificar, para ter toda a tecnologia para ler aquilo. Depois disso vai virar um jogo de decriptação. Vai ser os ingleses lá tentando quebrar enigma. Mas se for o cérebro do Pink e o cérebro, é 30 segundos. Não, sim. Mas e também outra coisa, se essa Adorei a referência, Paulo. foi boa. Mas assim, se essa inteligência alienígena, ou que seja, mandar uma sonda von Neumann pelos 4 séculos antes, ele pode chegar, quando ele chegar, já tá tudo pronto. A conta tá resolvida. Beleza, mas entender a genética do ser humano quer dizer entender as suas fortalezas e fraquezas? Por que eu estou fazendo essa pergunta, meu amigo? Porque Carl Sagan e um grupo de notáveis, há muito tempo, eles mandaram aquela tal da mensagem de Arecibo. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Sim. Que tinha, dentre outras coisas, a sequência do DNA humano. Me parece que agora tem uns 45, 6 anos. Essa mensagem tá voando, já passou de Plutão faz um caralho. Tá na mão de quem quiser. E aí eu te pergunto, meu querido, o que eles podem fazer contra ou a favor da gente com essa informação toda? Eu te respondo, cara. Eu te Sonda anal. respondo. Sonda anal. Aí fudeu, velho. Tudo que eles fazem sonda anal. Não. Então ninguém recebeu essa mensagem, Começaram com porra. sonda anal. Entendeu? Começaram com sonda anal. E a segunda etapa, a segunda onda da invasão é o nosso presidente, cara. Ou seja, chegou É a o reptiliano, mensagem, né? responderam, fudeu. É isso. Nada de bom. Essa informação que tá lá, claro, está lá, vai junto uma dupla hélice, mas se for para você falar fazer o mal, criar algo assim, é algo bem mais difícil. Se aquilo já tá viajando há bilhões e bilhões de anos, se você for pegar o nosso genoma humano, a complexidade é muito alta. Então, eu ainda coloco aqui aposto meus 10 aqui, caso meus 10 no chão. A dificuldade que a gente enfrentou é a dificuldade que qualquer alienígena que nunca viu o DNA teria. Ok, mas nós clonamos uma vaca. Clonamos ou não clonamos? Adore uma vaca. A gente clonou uma vaca, ou seja, a gente entregou, até a gente descobrir como clonar uma vaca. Eu acho que você tá pensando em dólar diferente, hein, cara. Não sei. Que é dólar de ovelha. Clonamos uma vaca, ok. Demoramos um tempo pra clonar uma vaca. O que você tá fazendo no seu laboratório aí na garagem? A gente de pegou a esperando você, porra cara. da genética, Aí é problema meteu teu. num sinal de rádio e mandou pra casa do caralho. Aí o filho da puta pegou lá e trouxe pra cá. Agora chegou a nave espacial, tá aqui, tá lá na lua. E aí agora o cara pode clonar a gente, ele se Eu acho que é difícil, travestir de humano e dominar a gente com essas mensagens negacionistas. Eu tenho certeza que o problema que a gente tá sofrendo hoje no Brasil é por causa do Carl Sagan, que a mensagem é recibo, eu tenho certeza. Aí, ó. Isso Olha, não é, depois desse isso não é argumento- discutível. Não é discutível. Depois Estou teoristas. batendo na mesa mesmo. Não é discutível. Aí, teorista, só uma coisa, viu? Você ficar aí viajando, pensando nos QAnon, não precisa de QAnon não, velho. É só ser publicitário, brother. Depois desse argumento, eu não vou falar mais nada. Pô, foi mal, é tudo que eu acredito. Cara, mas depois dessa conclusão aí, porra, eu acho que esclareceu a geopolítica global dos últimos 50 anos do Paulo não, André. Eu acho que é isso aí, Porra, galera. ainda põe a culpa em mim, cara. E vou editar
falar com você que falou isso. Eu acho que... Não, tudo bem. Eu não consigo discordar do nosso The Dude aqui do Mundo. Né? Não confunda Dude com Dude, cara. Porra. Não, já confundiu ovelha com vaca, então a coisa tá mais complicada. Eu não falo inglês. Cara, os dois servem pra comer, cara. Não tem. Bom, depois dessas, acho que a gente pode concluir. Senhores, alguma consideração final sobre esse assunto complexo? Eu acho que aprendam genética. Eu acho que vai ser algo que nos próximos 10 anos vai estar em todas as discussões políticas possíveis. Desde política internacional, como a gente comentou aqui. Eu acho que o exemplo da Argentina foi muito bom, como em saúde pública, como em política, como em sociedade como um todo. Então, vai ser essencial para qualquer tipo de decisão nos próximos anos. Com certeza. Boa. Não é só na ficção científica que fica isso, né? Não mais. Pois é. Beleza. Recomendações? Não, é sempre o convidado puxa primeiro. Começa. Perdão. É verdade. Opa! É engraçado. Dicas aqui? A gente sempre faz isso, a gente sempre esquece. É porque a gente geralmente tá E a gente é filho da puta e esquece de avisar o convidado também, né, cara? Não, a gente eu sempre acho... tá bêbado. Desculpa. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro, eu tenho o filme, eu acho que é até clichê falar isso, mas o filme mais sensacional que tem no sentido é Gattaca. Porra, era a minha única recomendação. Pronto. Mas essa era a mais óbvia, que todo mundo ia recomendar isso. Mas eu sou óbvio, porra. Então vai ser uma recomendação geral. Eu acho que tem um livro que não é exatamente sobre engenharia genética, mas ele puxa muito da discussão social nesse sentido, que é Admirável Mundo Novo. É um livro sensacional. E se for aí uma dica um pouquinho mais nerd, aí um pouquinho mais na pegada da ciência e da filosofia, tem um livro sensacional que ele vai estar no português, eu já fiquei sabendo, que é The Ethics of Genetic Engineering. Então, a ética da engenharia genética, da Roberta Berry, que traz todas essas discussões que a gente fez aqui. O que é ético, o que não é dentro de agronomia, dentro de ciência de reprodução. Então, é bem legal, é um livro bem completo, com uma pesquisadora incrível da área. Tá, e só mais uma coisa que eu esqueci de perguntar, Rafael, se alguém que está escutando aqui, um jovem, quer entrar nessa área de bioinformática, né? Qual que é o caminho dele? É programação, é biologia? O que você recomenda aí para quem quer começar a estudar, a trabalhar com isso? Olha, hoje o campo é tão grande, o campo é tão amplo que não importa. Eu acho que o que importa não importa o que você vai fazer como bacharelado, por exemplo. Existe campo dentro dessa área de genética, de biologia, de biomedicina, até para quem faz direito. Então, todas essas discussões são válidas. Hoje, sem dúvida, programadores, não importa a área. De novo, não importa a ciência, você está trabalhando com conjuntos de dados, com estatísticas. Então, programadores, biólogos, biomédicos. A gente trabalha com um grande número de pessoas e de diversas áreas diferentes, então isso é bem legal. O importante é um background acadêmico. Todas as discussões, sejam elas no mundo público ou privado, elas dependem de um pensamento que hoje você treina na academia, né? Um pensamento lógico que ele vem da academia, não adianta. E, querendo ou não, o impacto médico, isso é sempre bom lembrar. O impacto médico, o impacto clínico, ele é feito por médico. Então, sempre lembrar que quem tem um interesse mais na área clínica, de doença, de tratamento e tudo mais, sempre a medicina é sempre o melhor campo, a menos que seja na pesquisa científica. E aí, também é outra loucura, né? Muito bom. André, fora o Gattaca, tem mais algum? Tenho, claro. Tem um livro, cara, que não sei se envelheceu tanto quanto eu, mas é um livro do H.G. Wells, chamado A Ilha do Dr. Monroe. Cara, esse é excelente livro. Excelente. Esse é um livro foda, tá baratinho na Amazon, dá pra todo mundo comprar. É domínio público também, se quiser pegar ali, você pode baixar. É domínio público, vai lá no Projeto Gutenberg, cara, e baixa o livro legalmente, não pirata. Mas se quiser também ajudar as editoras, só comprar também. Bom, enfim, vai de quem quiser. Mas puta, cara, o filme é muito antigo, mas é muito bom. Tem quadrinhos sobre isso, desenhos sobre isso e, claro, tem o livro. O livro é sensacional, a narrativa é muito boa, não envelheceu tanto quanto eu. Então, pra mim, essa é um cientista que trabalha com genética e tenta transformar, basicamente, tá?
Animais e homens, homens e animais. É que eu não lembro se no livro ele tem essa questão da genética mesmo. Realmente não. Eu tava tentando lembrar no livro, né, se tem a genética, é verdade. Eu acho que, se eu me lembro, que eu li faz uns 20 anos do livro, né, mas se eu me lembro corretamente, ele tá muito mais no sentido do, que nem no Admirável Mundo Novo, né, de influência, o ambiente. Mas é um livro muito bom. Realmente não lembro, mas é um puta livro. Não, mas é uma discussão ética científica absurda, sim, cara. Total, não, total. É atemporal. Acho que vale a pena. Bem coerente com o que a gente conversou hoje aqui. Totalmente, assim, é tudo a ver. Muito bom. Tá, então vamos lá. Ó, o primeiro livro, cara, é um puta de um livro. Infelizmente, cara, não tem em português. E eu espero que alguém traduza esse livro, certo? O nome do livro é a última linha do livro da Origem das Espécies do Charles Darwin, que é Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evil Devil and the Making of Animal Life, né? Ou seja, Endless Forms, um sem fim de formas mais bonitas possíveis, né? A nova ciência da evolução, da desenvolvimento evolucionário. Eu não sei se esse é o termo em biologia. Bom, basicamente, assim, é algo fantástico, é uma ciência muito recente. A gente está falando as bases dela, por quê? Por que ela é tão recente? Porque ela é baseada na codificação genética. Só você tendo esses códigos genéticos você consegue descobrir isso. Basicamente ele explica, e aí que tá o negócio, a gente sempre pensa muito, né, a cor do olho porque é uma proteína que foi codificada no código genético. E ele falou assim, não, olha, na verdade, né, e a questão básica, só voltando aqui, a questão básica que ele quer resolver no livro é o seguinte, como é que a gente consegue tanta variedade na vida, sendo que tanta coisa é tão igual? Então é aquela coisa, né? A gente tem o André, tem o mesmo código genético, 60%, 70% do código genético do André é igual ao de um alface. Tá? Então, assim, e como é que a gente explica isso, né? E é justamente o que ele quer mostrar é que existem algumas ferramentas básicas que são recicladas na vida. E então ele mostra, então assim, no caso lógico que é mais biologia animal que ele tenta tratar, então tem o que ele chama de ROCs, né, são os genes ROCs, que é, por exemplo, como é que dá a geometria básica dos seres vivos. Então tem uma sequência de genes que é idêntica no ser humano, numa barata, num cefalópode, é idêntico, que é o que determina isso. Mas se é o mesmo gene, por que dá coisa tão diferente? É uma coisa que o Rafael falou, né? É na hora que o gene é ativado, ele pode ser ativado em diferentes momentos. Ativou um pouquinho mais tarde, ativou um pouquinho antes, vai dar um puta de um resultado diferente. Então ele trata isso de uma linguagem bem popular para todo mundo, ou seja, pra mim, né? E assim, cara, eu espero que alguém traduza esse livro. Eu realmente espero que alguém traduza esse livro, porque é um livro, assim, te faz enxergar o mundo de outro jeito, tá? O autor é Sean Carroll, que é um cara até respeitado, famoso por aí. Minha segunda recomendação eu acho que eu já recomendei esse negócio, mas vou recomendar de novo, porque eu quero enfatizar essa questão da divulgação científica séria, que é o canal do Pirula. Tá? Vai ter o link aí do canal do cara, né? Eu ia recomendar o Gattaca, mas já foi, né? E é lógico, eu não vou poder não recomendar esse filme trash de 2010, certo? Que não foi dirigido, tudo bem, o cara tava com 85 anos, né? Não dá pra dirigir um filme, né? Mas foi produzido por ele, pelo grande, enorme, um monstro do cinema mundial, Roger Corman. É o famoso Sharktopus. Puta que pariu. Tá lá, eu tô passando pra vocês. Basicamente, os caras pegam um tubarão e juntam com um cefalópode, entendeu? Então, assim, Boa. Não, esse aí acho que tão ruim, é tão ruim que é bom, cara. É tão ruim que é bom o filme, né? Excelente. E eu vou recomendar um livrinho. É um autor que eu gosto bastante de ficção científica, que é o Robert J. Sawyer, tá? É Rollback, né? Basicamente, assim, a gente entra em contato com uns alienígenas, tá? Só que é o seguinte, o negócio é tão grande que não tem chance nenhuma da gente conseguir visitar os caras ou os caras visitar a gente. Tá? Ou seja, não tem viagem acima da velocidade da luz, não tem porra nenhuma dessa. Então, como é que seria feita essa comunicação? Ele manda código genético mesmo pra você construir um alienígena aqui. Então é que eu achei bem curioso isso. Finalmente, cara, ele tá falando de engenharia genética, não pode
não recomendar o filme, um dos grandes filmes do cinema, que é Star Trek 2, A Ida de Khan. Boa. Porra, cara, que é um clássico, né, cara? Basicamente é o seguinte, o Khan foi um ser humano superior geneticamente modificado, criado ali, e tentou conquistar o mundo, e conseguiu conquistar o mundo, sei lá o quê, e aí ele foi congelado, e ele apareceu no futuro. Que no canal acho que chamam de guerras eugênicas, né? As guerras eugênicas, exatamente. Antes de terminar, eu queria fazer um comentário, né? Que, porra, cara, é difícil achar alguma obra de ficção científica onde a engenharia genética ou coisas relacionadas não seja vista de forma negativa. Mas né? tem. E eu não sei, tem, mas é raro. Né? É raro. Eu acho que engenharia genética tem potencial pra dar merda, mas eu acho que tem mais potencial ainda pra se gerar coisa boa. Com certeza. Bom, minhas recomendações eu vou separar em uns blocos aqui, né, de livros tratando de engenharia genética. Vou citar rapidamente porque são ambos dois livros que eu já citei antes aqui. Um é o Old Man's War, do John Scalzi, né, porque eles criam corpos para batalha artificiais, né, dessa forma. Um livro muito bom, não vou matar o spoiler para quem não leu. Excelente livro. Excelente. Em português está como Guerra do Velho, né, da Aleph, 2005. O 2312 do Keith Stanley Robinson, de 2012, que também ele trata com essa questão de engenharia genética, mais nesse sentido de pantropia, né, de alterações genéticas para você morar em outros lugares, até alterações estéticas, sexuais, é interessante, né? Não vou me alongar porque isso já citou. Quanto ao que a gente citou rapidamente sobre bioterrorismo, eu vou indicar um livro que chama The White Plague, que é do Frank Herbert, que é o cara que escreveu Duna. É um livro bem menos conhecido dele, lida justamente com essa questão, bem curtinho o livro. Acho que não tem em português, mas tem em espanhol, com certeza. E ele lida com isso, né, de você fazer um ataque terrorista biológico mirando uma população específica. Nesse mesmo sentido, eu vou indicar um gibi, que é o Y, The Last Man, né, Y, o Último Homem. Posso falar a premissa rapidamente, né, que não se sabe exatamente por que todos os mamíferos machos, né, que tem o X e Y, morrem de repente. E só sobrevive um cara e o macaco dele. Vai virar uma série agora, inclusive, mas o gibi é muito bom. Um que essa eu achei que todo mundo ia roubar, mas ninguém roubou, que é um filme que mexe com essa parte de engenharia genética diretamente, que é o Jurassic Park, porra. Eu não falei porque eu tinha certeza que alguém ia falar. Eu tinha certeza absoluta, cara. Jurassic Park, né? Você fazer um zoológico de dinossauro que você conseguiu restaurar por meio de engenharia genética. É porque a galinha com dente assusta demais. Não, isso me deixa meio traumatizado, isso é verdade. Eu não vou dormir essa noite, né? E por último, todo Quino do Mundo eu tento pegar uma recomendação de filme do Stallone. Eu pensei, porra, dessa vez não vai ter. Pior que tem, cara. Consegui. Juiz Dredd, de 1995. I am the law. I am the law. Sabe por que tem? A arma dele só é ativada pelo DNA dele. Tem um scan genético do DNA que ele consegue atirar com a arma dele. Tanto que um cara lá que é o irmão gêmeo dele, que não é um outro ator que não tem nada a ver com ele, também consegue usar a arma dele pra incriminá-lo. O irmão gêmeo dele nesse filme é o Chuck Norris. Só vou falar uma coisa, tem um filme, acho que é de 2012, Dredd, que é a mesma premissa aí, né? É bem melhor, cara. É com Carl Urban, esse filme é sensacional. Exatamente, não. Esse filme é espetacular, cara. Só faltou o Stallone pra ele ser perfeito, cara. E é isso aí, galera. Bom, acho que antes de tudo, só lembrando que nós, além do Spotify, nós estamos no YouTube também. Agradecer aos nossos patronos aí, Júlio e Emerson, aquele abraço forte por trás. Eu acho só que faltou um detalhe sobre as recomendações, que eu acho que é a mais importante. Sobre genética, assistam Centopeia Humana. Porra, André, de novo, cara. Você não já falou isso antes? Eu acho que sim. Tô zoando, galera. Centopeia Humana não tem nada a ver com genética, tem a ver com sadismo e com os tempos modernos. Beleza. Rafael, brigadão aí pela paciência. Que isso, cara. Obrigado pelo convite. Ensinou bastante aí pra gente, aprendi bastante. Pô, valeu, obrigado pelo convite, foi sensacional. Ganharam um ouvinte aí e honrado de estar aqui na presença de vocês, ainda bebendo uma cervejinha. Boa, beleza, galera. Aquele abraço. Valeu, galera. Até mais. Valeu.